Vou fazer uma guia linda. Acho que vou colocar um monte de pingente, um monte de pendurucalho. Nossa, vai ficar top! Todo mundo vai ficar com inveja. Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar sobre os fios de conta. Os fios de conta que usamos. Os fios de conta que são conhecidos como guias, que são à vista de quem não conhece a nossa religião, não conhece os seus fundamentos, são apenas colares, algo como um adorno, por sinal, um lindo adorno, diga-se de passagem. Os mesmos colares que despertam a curiosidade de quem não usa e muitas vezes despertam a vaidade de quem não sabe a sua real finalidade, o seu fundamento. É exatamente aí que entra o nosso papel enquanto dirigentes, enquanto pais e mães no santo, enquanto sacerdotes de Umbanda. Isto, mostrar, direcionar os conhecimentos para que estes fios sagrados não sejam uma coletânea de adereços, mas sim um portal energético espiritual que tem que ser tratado com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. São produzidos de diversos materiais, como, por exemplo, são produzidos com cristais, são produzidos com porcelanas, pedras de porcelanas, são produzidos com conchas, sementes, uma variedade de coisas, incluindo os policoloridos, utilizados pelos médiuns da Umbanda, são um elo entre o mundo material e o mundo espiritual. Nos conectam com as entidades, nos conectam com os orixás. Os fios de conta são fechados com uma miçanga um pouco maior, que chamamos de firma, uma conta especial. E por firmar o fio de conta, tem este nome, firma. Mas ele é usado corriqueiramente por uma adaptação à nossa língua, pois ele tem um nome. O nome correto é Iziro Ikaze. As firmas podem ser feitas de diversos materiais também, sejam essas de miçanga ou podem ser pedras, podem ser sementes, podem ser búzios, conchas, ossos, gravetos e muitas outras peças naturais. As firmas são o ponto de força na guia. Verdadeiras portas, portais. São pelas firmas que entram e que saem as energias que circulam por volta da guia. É importante que essa firma, por ter essa representação do firmamento, da força que habita nesta guia, esteja em contato com a nuca. Porque esta região
Exatamente aí está o chakra corpo causal. E o chakra corpo causal atua como um canal de ligação com o divino, usado para alcançar a iluminação. O chakra corpo causal é um chakra de recepção sonora localizado aqui, ó, na nuca, no ponto de encontro entre o nosso crânio e o nosso pescoço. Ele faz parte do complexo da garganta e sua cor pode ser variada entre o azul prateado e o violeta avermelhado. Sua função é de receber a comunicação proveniente de fora do nível físico e manifestá-la, traduzi-la em informações que sejam úteis aqui na Terra. É um chakra extremamente importante na atividade de canalização. A incorporação na conversação de informações inconscientes e conscientes, como na psicografia, na cura com as entidades. É pelos chakras que a energia espiritual parte para os outros centros, ligando, sintonizando o pensamento humano. Existem fios de conta com finalidades diferentes. Em cada trabalho diferente, existem fios de proteção, fios temporários, e elas são usadas de acordo com a necessidade de cada um e cada momento. Quando são usados os fios de conta no terreiro, nos trabalhos, nos rituais da Umbanda, cada casa é uma casa, segue orientações do guia-chefe. Então, não existe assim uma regra única, uma regra específica que deva ser seguido por todos os terreiros. Existem, sim, variações. Assim como muitas das ritualísticas dogmáticas da Umbanda, estabelecendo que não exista erro, e sim diferenças de postura de cada terreiro. Sendo assim, só podemos falar da nossa conduta, das orientações dos guias-chefes do nosso terreiro. Na casa de oração Pai Oxalá, quando um médium ingressa no corpo mediúnico, ele recebe o seu primeiro fio de contas, a guia de Oxalá, produzida com cristais branco, translúcido, multifacetado e com as bolinhas de número 8. A firma é do mesmo material e até o fio é especial. É um fio branco encerado. Esta guia de fios de conta, ela é desenergizada, ela é rezada e ela é confeccionada por mim, o dirigente da casa. Depois, ela é consagrada pelo guia-chefe da casa. E este é o primeiro fio de conta. Os outros serão produzidos de acordo com as entidades, mesmo por conta da receita. Mas que receita? Pois é, existem
as guias dos orixás, que são representações deles, em suas cores específicas, em seus materiais de força, e existem as guias das entidades, que podem ser específicas, ou seja, são ditadas como devem ser feitas, como devem ser produzidas, e isso chamamos de receita. As receitas têm que serem confirmadas com o dirigente da casa. Caso ela não esteja nos padrões, essa receita será refeita. Isto acontece pelo fato de termos uma coisa chamada animismo. Quer ver só? Lá no começo nós falamos. Vamos ver um exemplo. Vou fazer uma guia de contas para os senhores Exus. Faço uma guia de conta de porcelana com cores vermelha e preta. Ah, mas eu gosto tanto de caveira, então eu vou colocar um monte de caveirinha. Ah, mas eu gosto também de, sei lá, de gato, de tridente, de fita, pimenta. Adoro rosas, ferradura, tridentes. Ah, então vou colocar esse monte de pendurucalhos. Ou seja, puro animismo. Não existe a menor possibilidade de uma entidade de luz pedir ou querer usar estes acessórios. Eles são exibicionistas. Muito pelo contrário, uma entidade, quanto menos ela aparecer, mais fácil se torna o seu trabalho. A receita, ela é confirmada por intuição ao dirigente, necessitando assim que o dirigente esteja preparado para este serviço. O uso deste fio de contas representa todas as linhas, uma vez que Oxalá é o grande mestre e a cor é a mistura de todas as outras cores. Inclusive, essa primeira guia, a cor dela, é provada pela ciência através do disco de Newton. Todas as cores juntas são brancas. Mas esse nome tão característico de guia tem o seu fundamento. Representam as entidades, representam os guias espirituais, aqueles que nos guiam. Todas as guias, antes de serem usadas, passam por ritualísticas. Desde a sua confecção, como os vimos, ali anteriormente, até a entrega ao filho que as usarão. As guias são lavadas, defumadas, rezadas e só aí é entregue ao filho. Então não são colares para ser expostos como troféus ou demonstração de níveis mediúnicos, mesmo porque esses níveis não existem. Ao receber o fio de contas e posicioná-lo em seu pescoço, com isso, afirma no chakra corpo causal, o médium está carregando consigo o orixá, a entidade que lhe acompanha. No capítulo anterior, nós falamos sobre as necessidades fisiológicas do médium dentro do terreiro. Pois bem, quando o médium tem a necessidade de ir ao banheiro durante uma engira,
ele deverá retirar as guias de forma respeitosa. Elas podem ser colocadas no suporte de guia caso o terreiro tenha. Ou ela pode ser acondicionada nos saquinhos próprios para esse fim. Ou ela pode ser entregue a outro médium que será responsável pela guarda e pela proteção enquanto o seu usuário estiver ausente. O proprietário da guia tem que solicitar e autorizar ao irmão que toque em suas guias e seja o guardião deste fio de grande respeito e importância. Bom, abandonar as guias, esquecer as guias, deixá-las em qualquer lugar, é uma falta grave. Seria o mesmo que você deixar o seu orixá em qualquer lugar. Esquecer o orixá, abandonar o orixá ou a entidade que te acompanha, meu irmão. Você pode ter certeza que mesmo que você, voluntariamente ou involuntariamente, esquecer, abandonar o seu orixá, ele jamais abandonará, jamais esquecerá você. Ele é a luz por onde andares. Terás a presença sempre dele, iluminando o seu caminho para que você não tropece, para que você não caia. Os orixás, as entidades, são o nosso apoio, a nossa luz, os nossos guias. Mas em algumas ocasiões, os fios de conta podem até se romper. E não pense que o orixá está rompendo contigo. Não. Mais uma vez, ele está se colocando à sua frente, como um escudo, como um defensor, está ali para defender-te de algo, de alguma energia negativa. E quando isso ocorrer, junte todas as miçangas. Coloque-as de molho com água e sal, ou as ervas do orixá, ou a entidade, para a restauração energética. Mas qual motivo leva um fio de contas a romper-se? Não podemos tratar este evento com descaso ou com medo, mas sim com calma, com consciência, com respeito, discernimento e sem espanto. Existem algumas possibilidades a serem analisadas, mas com cautela, sempre de forma profunda. Pode ser desgaste natural do material, uso excessivo por muito tempo sem a devida manutenção, assim como pode ser também um material de má qualidade. É fundamental investir na qualidade, na confecção, utilizando materiais adequados, resistentes, proporcional à intensidade de uso. A interpretação mais comum é que foi um escudo energético. O fio de contas pode ter absorvido ou bloqueado uma carga densa de energia, impedindo que esta mesma energia atinja você, médium. Pode
ser um aviso, a necessidade de revisar condutas, de revisar escolhas ou desvios de caminho espiritual e pessoal do médium. Um convite à introspecção, à autoavaliação, ao conhecimento. Aquilo que está ao externo, ao cultivo do equilíbrio, a coerência interna. O rompimento também representa um fim de um ciclo energético. E o guia pode sinalizar que chegou o momento de romper com a conexão, com aquela força que representa, seja por um meio de um novo fio consagrado, seja pela reconsagração do mesmo fio, ou pela restauração da fé, ou seu compromisso de entrega. As guias, os fios de conta, fazem um elo entre o material e o divino, facilitando assim uma maior comunicação espiritual com os orixás, com as entidades. Existem fios também de proteção, usados diariamente ou temporariamente, sempre seguindo as orientações, as indicações da entidade que receitou. Os fios de conta podem ser produzidos à base de contas plásticas. Será? Esta é uma pergunta, um questionamento muito frequente. Olha só, materiais como borracha, polipropileno, acrílico não são condutores energéticos. Então, são apenas adornos, colares, sem problema nenhum. Fios de conta não são recomendados esses materiais, exceto na linha das crianças da Umbanda, os IBGs. Eles são tão iluminados, são de tanta magia, de tanta luz, que conseguem fazer destes materiais condutores energéticos potentes. Nesse caso, os fios de contas dos herês, é comum neles encontrarem vários pingentinhos, diversos formatos, cores, assim como brinquedinhos, ursinhos, chupeta, pirulitos, balas, entre outros. Coisas de criança mesmo. Os fios de conta na Umbanda são elementos da prática religiosa. Funcionam como ferramentas de conexão espiritual, proteção, identificação com as entidades e os orixás que atuam no desenvolvimento mediúnico e na vida de seus filhos, de forma serena, límpida, séria, assim como a Umbanda. Uma religião séria para pessoas sérias. Axé, meus irmãos, fiquem na paz do Mestre Oxalá e abençoado por todos os nossos orixás. Axé, meus irmãos.